Vamos receber, então, a Suziane, que vai estar com a próxima palestra agora. Seja muito bem-vinda, fique bem à vontade. A mulherada está conversadeira, mas logo elas param. É porque o chá deu uma agitada nelas, o açúcar. Obrigada. Esse aqui. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre o ozônio. O meu nome é Suziane, eu sou enfermeira e eu sou habilitada em ozonioterapia. Então, eu tive um período de reconstrução profissional, que eu precisava procurar algo novo, diferente, que fizesse mais sentido para mim e que fizesse sentido para as pessoas que eu fosse atender. Eu comecei a procurar alguma coisa que fizesse bem para as pessoas. E diante dessas procuras, então, eu encontrei a ozonioterapia. E eu pensei, é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou me aprofundar, porque não faz mais sentido até o momento como eu estava trabalhando, né? Então, eu resolvi investir aí em algo que fosse mais leve, que trouxesse mais bem-estar para as pessoas. Então, geralmente, quando eu atendo algum paciente novo, as pessoas ficam um pouco ressabiadas, assim, um pouco desconfiadas, porque pensam que o ozônio é uma palavra ainda um pouco forte, né? Tem pessoas que ainda não se sentem tão seguras com aquilo, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar, quando eu começo a atender alguém, eu explico da onde que vem o ozônio, né? Então, eu tento mostrar de uma forma simples, né, que o ozônio ele é formado a partir de moléculas de oxigênio. Então, do que é formado o nosso corpo, né? O nosso combustível principal é oxigênio, né? Então, para mostrar que ele não vai causar nenhuma alergia, nenhum efeito colateral quando trabalhado em doses corretas para aquele caso, daquele paciente, né? Não vai ter nenhum problema, né? Às vezes a mídia até tenta trazer com que a ozonioterapia que interferiu, né, com alguns acontecimentos negativos, né, com algum paciente, mas e o todo, né? Toda a situação daquele paciente, né? Então não é levado em consideração, né? Outra coisa que pode às vezes interferir um pouco na disseminação da terapia, né, é a questão de que o ozônio, como ele estimula o nosso corpo a reagir, ele faz com que a gente diminua o uso de alguns medicamentos, né? Então, isso tem um peso muito grande em relação à indústria farmacêutica, né? Porque acaba que pode diminuir o uso de medicamentos de muitas pessoas. Então, como está na imagem ali, o ozônio ele é formado por 3 moléculas de oxigênio, né? No nosso corpo, quando ele é colocado, administrado no nosso corpo, ele tem a reação química e ele volta depois a se transformar, ele se degrada no nosso organismo e ele volta a ser oxigênio. Então, ele não é como nenhum medicamento que tem resíduo, né? Todo o composto químico que a gente utiliza, né? Fica algum resíduo no nosso organismo. E com o ozônio não é assim, ele volta a ser oxigênio e o nosso corpo utiliza todo ele. Como que funciona? Então, a gente precisa de um cilindro de oxigênio medicinal. Esse oxigênio ele vai entrar no aparelho. O aparelho ele vai fazer uma descarga elétrica no gás e vai juntar essas moléculas para transformar no ozônio. E aí, então, a gente tem uma saída ali no aparelho, que é a saída onde a gente retira o ozônio. Contando muito rapidamente, então, a história do ozônio, né? Ele foi descoberto em 1840, a molécula de ozônio foi descoberta nessa época. Na Primeira Guerra Mundial, o ozônio já foi utilizado
nas feridas infectadas dos soldados, né? Ele já tinha esse efeito bactericida reconhecido e então era utilizado para que acontecesse a recuperação dos soldados. E em 1975 apenas, né, ele chega no Brasil por um médico paulista. Só para a gente ter uma noção a nível mundial de como o ozônio ele é algo comum e muito disseminado pelo nosso mundo, né? Países da Europa, na Rússia, na Cuba, o ozônio é usado assim de forma comum. Ele faz parte dos tratamentos, inclusive clínicas médicas, hospitais. Ele é amplamente utilizado como qualquer outro tratamento dentro do hospital, dentro de clínicas médicas, assim como a colocação de um soro no paciente. É a mesma coisa, é muito comum, é muito utilizado. E principalmente na época de Covid, esses outros países utilizaram já muito o ozônio naquela época. E, para terem uma ideia, na época do Covid aqui no Brasil, e foi um pouco depois que eu fiz o meu primeiro curso em São Paulo, os meus professores médicos, eles contam que na época do Covid eles usaram neles e nos familiares deles para se recuperar, mas de forma restrita, né? Sem ninguém saber, porque aqui não tinham, né? Era proibido, não que era proibido, mas que tinha toda uma restrição ainda em cima da terapia, né? E para eles utilizaram e ficaram super bem com isso. Opa, aqui. A terapia, né? A ozonioterapia, a gente tem muitas pessoas, né, que são habilitadas, que falam que são ozonioterapeutas, né? Cada um utiliza ela da forma que melhor entender, né? Mas a gente tem a Declaração de Madrid, que ela é a nossa Bíblia. Ela é a que rege as nossas condutas terapêuticas, né? Então, para um profissional atuar de forma, como é que eu vou dizer, assertiva e que seja embasada em algo que foi estudado, cientificamente comprovado, essa pessoa precisa seguir essa declaração, né? Infelizmente, não é isso que a gente vê sempre por aí. Às vezes a gente vê alguns casos, algumas situações, né, das pessoas usando o ozônio de forma errada, mas quem trabalha, né, na linha dos critérios clínicos, né, das pesquisas e tudo, segue a linha da Declaração de Madrid. Ali junto eu coloquei uma foto, o nome dela, essa pessoa da esquerda aqui, ela é uma enfermeira que para mim é uma grande referência. Ela participou da última edição da declaração e ela participou então lá em Madrid do lançamento dessa revisão da declaração, né? Então ela é uma pessoa que tem bastante experiência, assim, e é uma referência na ozonioterapia. Então, para explicar o que é a ozonioterapia. Então, ela é uma terapia que ela faz o nosso corpo se recuperar, se autocurar, né, daquilo que está acontecendo, né? Então, ela é uma molécula que ela estimula o metabolismo a se recuperar daquilo. Claro que diante de toda uma avaliação clínica, né, verificar o que está acontecendo com aquela pessoa, né, e de que forma vai ser aplicado a ozonioterapia para aquele caso. Né? Então, ela tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito analgésico, ela melhora a oxigenação dos tecidos, ela estimula a circulação, auxilia no processo de cicatrização, modula o estresse oxidativo e tem um efeito bactericida, fungicida e virucida. Então, eu tenho todas essas ações dentro de uma molécula só, né? Mas aí cabe a mim entender qual via que eu vou utilizar, né, e de que forma que eu vou aplicar naquela pessoa que esteja precisando. As vias de aplicação, então. Aqui também as pessoas às vezes ficam um pouco receosas, né, com algumas vias de aplicação, mas
com muitas pacientes que eu converso, né, depois que a paciente já fez a primeira, a segunda, a terceira aplicação, até essa semana teve uma paciente que disse: eu não sei, eu só sei que eu me sinto melhor. Ela disse assim, e eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu disse, realmente, só quem prova para saber assim a sensação boa, né? Por quê? Porque é que nem a gente abastecer o carro, né? Vou fazer uma comparação um pouquinho ruim, assim, mas a gente se abastece de oxigênio, né? Então, o nosso corpo precisa de combustível para funcionar melhor, né? E assim acontece quando a gente faz a ozonioterapia, principalmente a sistêmica, né? Então, a gente tem várias vias de aplicação. Uma delas, então, é a autohemoterapia maior. Essa é uma técnica utilizada bastante na área hospitalar, de clínicas. É uma terapia em que é retirado uma quantidade de sangue, assim, em torno de uma bolsa de sangue, como se fosse uma doação, né? É tirado uma quantidade e ela é misturada ao gás ozônio. E depois ela é infundida novamente na pessoa, aquele mesmo gás. É um soro, né? O sangue da própria pessoa voltando, né, para ela, mas com uma carga de ozônio, né? Então, com uma carga de oxigênio muito grande. Essa técnica eu fiz no momento que eu fiz o curso. Então, nossa, eu fiquei assim, parece que eu estava assim com a minha bateria carregada em 300%, assim, era muito bom. Passei 4 dias intensos lá e eu não me senti cansada, assim, foi muito bom. Mas é uma técnica que ela precisa ser feita em ambiente hospitalar. Ela é segura igual, mas por precaução ela é feita em ambiente hospitalar. A segunda é a retal. Essa, graças a Deus, é amplamente utilizada e a gente consegue aplicar ela, né, a nível ambulatorial, consultório, né? Que a gente aplica, então, o ozônio para que ele seja absorvido pelo canal do intestino, né? E ele também, consequentemente, ele vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então, ele tem uma ação desinflamatória, né? Que melhora a circulação sanguínea e que leva mais oxigênio para o corpo. E assim melhorando o metabolismo, né? Então, assim eu consigo entender o que essa paciente dessa semana disse para mim, né? Que ia ser a segunda aplicação dela, né? Então, imagina, o corpo dela estava, digamos, trabalhando em 40%, né? O metabolismo dela, a energia dela, né? E aí, já na primeira, ela já sentiu uma grande diferença, né? Que nem quando a gente vai inalar o peppermint, né? Dá, assim, um up na gente, né? É mais ou menos parecido com isso, né? Também nós temos a autohemoterapia menor. Ela é uma técnica mais antiga, usada bastante por médicos imunologistas que trabalham com a questão da imunidade. Os imunologistas usam a técnica tradicional, que se retira uma pequena quantidade de sangue e se faz por injeção intramuscular de volta na pessoa, né? Com o ozônio a gente faz isso também, mas na retirada desse sangue, dessa pequena quantidade, a gente também mistura o ozônio junto, né? Então faz uma regulação da imunidade, né? O sistema imunológico ele fica mais regulado com essa terapia. Também usado para questões de doenças de pele, para todas essas questões de alergias, assim, para regular o sistema imunológico. Também a gente tem a via vaginal, que são para, né, para questões femininas, endometriose, candidíase, dor pélvica, né? Então tem vários focos que a gente pode, né, dependendo cada caso. Assim como também ali a via retal e a autohemoterapia maior, ela serve muito também para doenças circulatórias também, né? Doenças intestinais, disbiose intestinal, porque ela ajuda a recompor toda a nossa flora intestinal, né? Então, assim, ele vai fazer um efeito de recompor a flora intestinal, né? Então, se o nosso intestino está saudável, né, o nosso corpo vai estar saudável, né? Então, isso é maravilhoso. Temos as vias de aplicação também, a via local, tá?
também é bastante conhecido, né? Porque hoje ele pode substituir aquelas aplicações que os médicos ortopedistas fazem, né, com ácido hialurônico, com outros corticoides também, né, para questões assim de desgastes de articulações mesmo, né. Então a gente pode fazer aplicações no joelho, coluna, nos ombros, né. Então toda essa questão de articulação que estiver assim disfuncional, que estiver com inflamação, né, com desgaste, né, a pessoa tiver com sintomas, a gente pode fazer a aplicação local ali que vai estimular a microcirculação, vai diminuir a inflamação, né, a pessoa sente uma melhora da mobilidade daquela articulação que for aplicado. Também temos a via otológica, que é a via do ouvido. Essa também eu tenho muitas pessoas que gostam dessa via, porque ela ajuda em casos de rinite, de sinusite. Algumas pessoas que sofrem de enxaqueca também têm resultados positivos com isso. Também doenças neuroinflamatórias também podem se beneficiar com essa técnica aí do ouvido. E ela é uma técnica simples, que não dói, né? É só uma colocação do gás dentro do ouvido, né? Então é bem fácil a aplicação, né? Não é dolorosa como a articular, né? Que ela acaba doendo um pouquinho mais, né? Mas depois disso também os benefícios são imensos, né? Também só para fim de conhecimento, né? Também tem a ozonioterapia utilizada para fins estéticos também. E também a gente tem a via tópica. A via tópica, ela é utilizada para que o gás, o ozônio, ele seja absorvido pela pele, né? E principalmente a gente utiliza em casos de feridas, né? Porque geralmente a pessoa que não consegue, geralmente uma ferida, né? Ela que passa de 3 meses, ela é já considerada uma ferida crônica. E 100% delas vão estar infectadas, né? Vai ter algum micro-organismo ali dificultando essa cicatrização. Então, aí o ozônio entra nessa parte, né, de ação tópica, para que a gente consiga eliminar, então, os micro-organismos presentes ali, né? Então, a gente fala da ozonioterapia em bag, né? Que a gente tem um saco plástico que a gente envolve aquele membro que precisa, né, que tem a lesão de pele, e então a gente cria um vácuo ali, retira todo o ar ambiente que a gente tem ali naquele saco, retira todo o ar, e aí então injeta ali o ozônio que fica um tempo determinado. Também a gente tem a produção de água ozonizada. A água com ozônio, ela também é utilizada para casos de feridas também, pelo mesmo fim também, de ajudar na desinfecção da ferida. E também a gente tem os óleos ozonizados, que muitas pessoas hoje já conhecem, né? O óleo de girassol, hoje tem bastante marcas que vendem, né, o óleo de girassol com ozônio, que ele também pode servir para certos ferimentos, assim, coisas mais simples, assim, ele tem um efeito bem bom. Ah, sim, os filtros é uma outra área, né? Porque essa é de um aparelho médico, né? Esses filtros que podem estar gerando água ozonizada, eu acredito que só tem alguma passagem que tenha junto um pouco de mistura de gás ozônio, mas não é a mesma concentração que essa. Até na Declaração de Madrid, a terceira, que agora tem a 4ª edição, a terceira indicava que poderia ser feito bochecho, feito a ingestão da água ozonizada, e agora na 4ª não. Não tem mais evidência científica suficiente para se tomar essa água que a gente prepara para as feridas, né? Enfim, tem todo um processo, né? Você não pode... Essa água ozonizada que a gente utiliza em feridas, ela precisa ser num frasco correto, numa vedação certa, numa concentração de ozônio correta,
precisa ser uma água específica para esse fim, né? Não é, infelizmente, não é uma água da torneira que a gente coloca ali, né? E é dessa forma que a gente consegue, né, ter sucesso nos resultados. Por quê? Porque a gente precisa seguir todos os passos para que a gente consiga ter uma concentração ideal, né, naquilo que a gente faz. E, claro, a produção de uma água ozonizada, digamos, ela pode durar 30 minutos. Eu posso usar ela em 30 minutos. Fora isso, não usei tudo, eu tenho que jogar fora. Né? Então, tem tudo isso. Eu posso... a seringa, quando eu tiro a seringa do aparelho, né, com o gás ozônio, eu tenho um tempo determinado que eu posso utilizar aquele gás naquela seringa. Né? Eu não posso encher várias seringas e ir lá na casa de alguém atender alguém sem levar o aparelho, né? Não posso fazer isso, né? Porque o ozônio também ele é muito reativo. Então ele sofre muito pela questão de temperatura, de umidade, né? Então tem tudo isso que tem que ter o cuidado para que a gente consiga até chegar no momento de administrar isso no paciente, a gente precisa ter a certeza de que é aquela concentração, né, que não sofreu nenhum dano no meio disso. E aqui, algo maravilhoso e que, infelizmente, está um pouco distante da gente, temos também a vasqueta, que ela é como se fosse uma bacia, que ela vai gerando uma água ozonizada, a hidroozonioterapia, né? Que ela também é utilizada para ferimentos, né? Ferimentos e membros inferiores. É muito legal, é bem interessante. E também a banheira de água ozonizada. Essa... Quem fez? Eu tive uma professora que ela fez o preparo da cirurgia estética dela, que ela lá em São Paulo, né? E ela assim, teve um pós-operatório maravilhoso. Por quê? Porque ele vai ajudar a desinflamar o organismo, vai estimular a microcirculação do corpo, vai levar mais oxigênio, né? Que legal, né? Não, e só de ver já dá vontade, assim, né? Porque, uma água ali borbulhando, né? Enfim, e eu acredito que deu uma sensação boa, né? Assim. Ai, que legal. Então, são outras, né? Tem várias outras formas de aplicação, né? Mas essa eu trouxe mais a nível de curiosidade, né? Porque assim, para fins estéticos e também para né, o caso de alguma cirurgia que a gente queira que tenha um resultado bem positivo, né? Que evite o máximo de inflamação, né? De dificuldade de cicatrização, né? Então, tem aí várias possibilidades para que a gente tenha uma recuperação boa. Casos reais, então, todo mundo estava me perguntando aí para só mostrar as fotos das feridas, né? Antes do ozônio, da aplicação do ozônio, né, vai muito além de só aplicar ele, né? A gente não tem como aplicar de uma forma que a ferida esteja suja, né, esteja com sujidade, que esteja ainda com alguma cobertura, alguma pomada, alguma coisa assim, né? Então, o ozônio ele vai agir, sim, mas ele age melhor em um local que você preparou ele para isso. Né? Então, esse caso é de uma paciente, uma das primeiras pacientes que eu atendi pela Secretaria da Saúde. Ela é uma paciente que ela tinha essas lesões nas mãos há 20 anos e ela não conseguia cicatrizar isso. Né? Então, a gente conseguiu. Então, ela precisa muito, né, como vocês percebem ali, né, falta um pedacinho de cada dedo. Né? Então, ela utiliza muito as mãos dela para se locomover. E foi muito bom, nesse caso, ter conseguido melhorar a qualidade de vida dela. Né? Então, é muito mais do que só aprender a técnica, né? É poder devolver um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Né? Ela também é uma paciente que ela tem uma doença que... ela começa com infecções no corpo dela, né? Que levam ela a amputar partes do corpo. Né? E desde que a gente está usando o ozônio com ela, já fazem 2 anos que ela não tem mais nenhum processo infeccioso.
E quando ela tem, a gente logo começa a aplicação do ozônio no local onde ela começa com essa infecção. Então, ela não teve mais nenhuma complicação agora há 2 anos. Né? Então, isso é muito além do que uma foto, né, de um resultado, vai muito além disso, né? Aqui também é um caso de um paciente que precisou amputar, né, o 5º dedo do pé dele. Ele tabagista, diabético, né? Então, assim, ele tinha vários fatores aí que complicavam a caminhada dele. E com muito cuidado e muita cooperação dele também, a gente conseguiu aí fechar ali, encerrar esse caso dele aí, né? Porque quando as pessoas chegam com as feridas, elas estão ali muito debilitadas, né? E elas estão ali num processo de muitos atendimentos, e vai para lá e vai para cá. Uma pessoa tenta isso, outra pessoa tenta aquilo, né? E às vezes muitas trocas de curativo durante o dia, né? Ou aquele curativo, ou aquela ferida drena muito o exudato, a pessoa não sai de casa, não tem mais vida social, né? As feridas causam isso, né? Essa ruptura das pessoas, né, faz com que elas parem, né, de conviver com outras pessoas, porque tem uma ferida que drena muito, né, então eles às vezes têm vergonha de sair, né, e esse paciente também era um caso assim. Então hoje ele já retornou para o trabalho dele, né, e para a vida social dele, porque ele morava sozinho também, então daí já era mais um fator também, né, que a pressa em que ele retornasse para a vida dele, né, de verdade. E aí, então, foi possível aí ajudar a recuperar ele. Aqui também é um caso de um paciente com problema circulatório. Ele teve uma infecção nesse dedo do pé dele. E aí, então, ele começou num processo de dificuldade de cicatrizar, né? Os pontos que foram feitos ali na amputação que ele teve, os pontos começaram a abrir, né? Já pela dificuldade de vir sangue ali para aquele local. Então, com as aplicações de ozônio que a gente fez ali, a gente conseguiu tirar toda a infecção que ele tinha daquele local, daquela amputação, e também a gente conseguiu estimular que cicatrizasse, né? Então, a gente conseguiu reverter aí, porque talvez, se não fechasse, ia infeccionar mais ainda, quem sabe ele ia ter que começar a amputar um pouco mais adiante aí o pé dele. Esse caso também, essa foi a minha primeira paciente. Primeira paciente atendida pela Secretaria de Saúde. Ela tinha, então, uma ferida que estava se alastrando, aí, aumentando na canela dela. E ali, em questão de 2 meses, eu comecei a atender ela em julho. E em setembro, a gente já teve a ferida fechada e sem nenhum outro tratamento, né? Somente com a limpeza da lesão e a aplicação do ozônio. Aqui também, acho que a gente está no fim das feridas, para quem não gosta, né? Mas a gente se empolga. Essa é uma paciente que já tinha uma ferida há mais de 1 ano já, e foi causada por uma infecção por erisipela, e essa erisipela não conseguiu ser tratada, não conseguiu ser controlada, e aquilo, então, foi lesionando mais a fundo a perna dela, né? Então, a gente começou a tratar ela e foi ali quase 3 meses aí, e a gente conseguiu aí ter o resultado de fechamento da lesão dela também. Tudo isso, né, por questão de dificuldade circulatória, né, que o ozônio estimula a circulação aonde a gente aplica, né, desinfecção local, né? Então, tudo isso aí cooperou para o resultado final. Pensando nessa questão das feridas, né, de como a ozonioterapia pode ajudar nesses casos, né, a gente tem que pensar todo em um contexto, né? Tudo que digamos, uma ferida de 20 anos, né? Quanto de material foi gasto, né? Quanto de tempo dos profissionais da saúde foi gasto, né, numa ferida de 20 anos. Né? Então, se for colocar tudo na balança, né, um tratamento de 3, 4, 5 meses com ozônio, paga isso e muito mais.
né? E fora o restabelecer, né, a saúde, o bem-estar, né, a qualidade de vida, a felicidade do paciente, né, de poder retornar, né, às atividades, de poder retornar ao meio social dele, né? Isso vale muito. E então, só para trazer para vocês quais são as maiores demandas, né? O que mais aparece para atendimento na parte da ozonioterapia são a questão das artroses, né? Os desgastes das articulações, né? Que então o ozônio tem uma ação muito boa, né? Para melhorar ali a mobilidade, diminuir a dor, diminuir a inflamação, né? Na questão de fibromialgia também tem um resultado muito positivo, né? Porque são pacientes que apresentam muitas dores, né? Tem uma mobilidade já mais reduzida. E até mesmo pelo uso de geralmente quem tem fibromialgia acaba precisando usar muitos medicamentos, né? Então até assim um nível de depressão, né? Tudo isso a gente consegue melhorar, né? Melhorar a atividade cerebral, melhorar o estímulo da pessoa, melhorar o metabolismo dela com a ozonioterapia sistêmica, né? E também a cicatrização de feridas e inflamações, né? É o que mais vem e é o que mais a gente consegue assim trazer os resultados assim, né, positivos e que realmente ajuda na melhora da vida das pessoas e que faz com que elas diminuam o uso de medicamentos também, né? Isso é muito legal, muito bom. Então é muito mais do que só um tratamento, né? Muito mais do que só uma terapia, né? Ela faz com que mude, né, o rumo, né, daquela situação da pessoa, né? A gente consegue ver uma luz no fim do túnel e segue ela e vai, né? Que sempre a gente consegue melhorar de alguma forma, né? Ter um resultado positivo. Então é isso. Eu queria agradecer aqui a oportunidade. Quem quiser ir lá no meu Instagram, né? Não está tão atualizado, mas no dia a dia eu consigo colocar bastante coisa assim que a gente consegue trabalhar com ozônio. Muito obrigada.